Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nós. Segundo bloco da entrevista. Presbítero Igor Reinaldo, em nome de Jesus. Bênção do céu. Falamos do projeto Sertão Sem Fome. Agora fale-nos sobre o projeto Entre o Sol e a Fé. Glória a Jesus. O projeto Entre o Sol e a Fé nasceu dentro do projeto Sertão Sem Fome. Na última cruzada que nós tivemos ali na cidade de Bonfim, na localidade de Bonfim, repousando depois da cruzada na Serra do Estevo, conversando com o nosso amigo... Na casa do pastor Everardo. Conversando com o nosso amigo pastor Everardo. Deus abençoe, a paz do Senhor para ele, se ele estiver nos vendo, ou se for nos ver. E ali ele testemunhava sobre o pastor Carneiro, né? E os olhos dele brilhavam. O nosso irmão Lucas teve a ideia. Igor, por que a gente não tira um tempinho para conversar com o pastor Carneiro? Seria interessante a gente pegar algum testemunho dele. E quando o Lucas falou isso aí, a visão ampliou. Eu disse, então vamos fazer com o pastor Carneiro, vamos fazer com a irmã Chica, vamos fazer com o pastor Francisco Alves. E comunicamos ao Senhor, pedimos a bênção do ministério, o ministério nos abençoou. E estamos dando esse início desse projeto já com confirmação de Deus por meio dos seus profetas, que o projeto é dele, que ele tem pressa para que seja feito. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por esse projeto. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, irmãos, durante as gravações, já foram feitas algumas, de muitas que ainda virão, tá certo? Testemunhos de irmãos como o presbítero Deusimar, irmã Auri, irmã Helena, irmã Constância, irmã Nazaré. As entrevistas que foram feitas com o nosso pastor Carneiro e irmã Ana Dias, com o pastor Francisco Alves. Hoje estaremos em Banabuiú fazendo a entrevista com a irmã Chica. No retorno, dando tudo certo, a gente fará com o evangelista Bessa e com a irmã Eleni, que já está certo, tá ok? Enfim, e aí vocês serão brindados, na verdade. Entra no YouTube, entra no Instagram, Projeto Sertão Sem Fome, Entre o Sol e a Fé, tá certo? São dois perfis de dois projetos, tá certo? Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça, ADB Sede no Instagram, YouTube, ADB Jovens, tá certo? Todo esse, o nosso perfil, pastor Jé Criston Dias, tá ok? Enfim, você vai ser edificado com testemunhos de vida na trajetória do Evangelho. Presbítero. Glória a Jesus. A palavra de Deus fala, Provérbio 22, 28, que nós não devemos retirar os marcos antigos, ou mudar. Né? E eu acredito que esse projeto, pastor, é uma forma de Deus honrar os seus servos, que durante décadas pregaram o Evangelho por esse sertão. Os homens não viam, mas o céu contemplava. Né? E chegou o tempo, por meio das redes sociais, por meio das mídias, que o Senhor quer deixar marcado o que esses homens fizeram para homens e mulheres como testemunho do poder de Deus, através de um homem e de uma mulher que se doaram, através de homens e mulheres que renunciaram a vida para servir ao Senhor. Assim como o Senhor falou para Josué, capítulo 4, que colocassem 12 pedras, né, para que os filhos lembrassem do marco, do feito, dos milagres, dos prodígios que Deus tinha feito no deserto. Então, assim, são lembranças que através
dessas lembranças, outras vidas serão tocadas, incentivadas, fortalecidas, animadas, e o nome do Senhor será glorificado em meio a tudo isso. E o que é interessante, que eu disse até ao presbítero Igor, irmão Lucas, que esse projeto que nasceu do coração de Deus, ele preserva a história, ele registra a história, preservando as memórias. Isso. Ou seja, é por toda a vida. Exatamente. Exatamente. Meus irmãos, enquanto o mundo for mundo, enquanto tiver mídias sociais e esse material que está sendo produzido estiver circulando, as pessoas terão acesso. Só para vocês terem uma ideia, um vídeo curtíssimo, um minuto e meio? 47 segundos. 47 segundos de um vídeo do Evangelismo no Bonfim e da ação social que foi realizada lá, não foi 50 segundos. Já está com 2,5 milhões de visualizações quase. Só para vocês terem uma ideia. Vidas que estão sendo impactadas do outro lado. Vidas que estão sendo despertadas por um vídeo curto. Isso. Não é? Exatamente. Rapaz, se esses irmãos estão fazendo no semiárido nordestino, que precisa eu ajudar, e eles estão se ajudando, quantos já se alinharam com o céu para exatamente fazer nas suas regiões, nas suas localidades, em qualquer parte do planeta que esse vídeo tenha rodado. O impacto do testemunho é poderoso na vida daquele que crê. Sim. Vamos nós. Amém. Então, o objetivo do projeto é dar nome aos servos do Senhor. Nome não no nosso ministério, que nós já sabemos que tem. Os nossos pastores, os nossos irmãos têm. Mas o mundo precisa saber que homens entregaram as suas vidas por amor a Jesus e milhares de vidas foram transformadas porque alguém se levantou. O maior exemplo do nosso ministério é o pastor Carneiro, que durante 60 anos caminha com Jesus, e quantas vidas foram transformadas através da vida do pastor Carneiro. São mais de 200 congregações, né? Não é isso, pastor? Sim. Mais de 200 congregações. Centenas, em 4 estados. Milhares de vidas foram transformadas, e nós somos testemunha disso. Quando minha avó paterna faleceu, meu pai tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. E antes dela falecer, ela disse: Dedé, porque era como ela chamava o meu avô, José Carneiro da Cunha, Dedé, cuide dos meus filhos. E aí chamou cada um e abençoou. Sobre a vida do meu pai, ela disse o seguinte: que o Senhor meu Deus te torne um grande homem de Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a tua vida e que você, meu filho, cresça para a glória de Deus. Ele tinha 6 anos de idade. 15 anos depois, aos 21, quando ele assume o primeiro concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, é destacado para Banabuiú. Ele tem um estado depressivo. Fardado. Na saída da cidade tinha um local que a antiga Coelce, hoje Enel, guardava os postes. Ele todo fardado, armado, foi até lá para atentar contra a própria vida. Quando ele tirou a arma do couro, uma voz bradou aqui e citou uma palavra que até hoje o meu pai tem ojeriza. Sempre teve. E a arma caiu da sua mão quando a palavra bradou: não seja covarde. Meu Deus. Ele se levantou, colocou no couro, procurou o irmão na cidade, se reconciliou, foi batizado nas águas pelo pastor Zequinha, e a partir daquele momento prega o evangelho até hoje. 60 anos de trajetória pregando a palavra do Senhor para a glória do nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 40 anos de pastorado e 60 anos de trajetória na fé. Deus usa os improváveis. Viu? Deus alcança aquele que muitas vezes para a sociedade não tinha valor nenhum. Sim. Não é isso? Exatamente. Deus alcança aqueles que passam muitas vezes por experiências até traumáticas para mostrar o seu amor e revelar o seu favor. Anima o teu coração. Deus é contigo. Você que está do outro lado, pensando em desistir, pensando que Deus se esqueceu de ti, até no silêncio Deus age pela tua vida. Anima o teu coração.
Glória a Jesus. Presbítero Igor, nos diga uma coisa. Vamos agora para um outro endereço. Sim. A virada de chave. A expertise corporativa. Como Deus os levou até onde vocês estão? Você e pastor Daniel. Amém. Tá certo? E me chama a atenção o início. Rapaz, o testemunho ali do início. Meu amigo. Vamos tentar resumir tremendo, aqui. O tempo é pouco, vou resumir aqui. Minha mãe fazia salgado para venda, como renda da casa, minha mãe e meu pai. E os meus irmãos, o pastor Daniel, o presbítero Diego, Reinaldo, eles começaram a vender salgado, lanche muito cedo. Só que eu, envolvido com droga, tinha vergonha de empreender, de vender salgado, de vender lanche. Tá aparecendo aí. De vender lanche. E aí, no ano de 2012, quando aceitei Jesus, fiquei sem emprego, não tinha emprego, abandonei as drogas, tudo que eu tinha envolvimento com droga, eu larguei, eu dei, ou me desfiz. E agora sem emprego, sem dinheiro, sem nome, sem credibilidade. As pessoas não acreditavam em mim, a família não acreditava, eu também não acreditava em mim. Mas quando aceitei Jesus, Jesus abriu o meu entendimento e me fez compreender que eu sou o provedor e protetor da minha casa. A partir daquele momento ali, eu começo a empreender. E o presente que eu recebo de Deus é um isopor com salgado e um garrafão de suco, exatamente aquilo que eu tinha vergonha de fazer, né? E agora vou trabalhar de segunda a sexta com a minha mãe, e o salário diário era de R$10 por dia para sustentar a minha esposa e uma filha recém-nascida que hoje tem 13 anos de idade. Igor, como é que se sustenta uma família com R$10? Por dia. Nós temos que lembrar que no deserto o maná só vem pro dia. É verdade. No deserto ele não manda nada. Eles não conseguiam comer no outro dia. Então, muitas vezes, nós não tínhamos dinheiro para pagar a luz, para pagar a água, mas Deus sempre levantava alguém e ia na nossa casa com dinheiro para pagar a luz, para pagar a água e o alimento de casa. Glória a Deus. Lembro-me uma certa manhã, nesse período de processo, de deserto, a gente comia cuscuz de manhã, meu dia de novo. Rapaz, só me interrompendo, eu já ouvi testemunho, agora é do cuscuz, mas eu já ouvi testemunho do girimum, do ovo, era girimum na merenda, no almoço, no jantar. Meu Deus, eu fico imaginando, imagina eu que não como girimum. Meu Deus. O meu pai me disse um negócio interessante, ele disse, você não come porque você não está na necessidade, mas na necessidade obriga a gente se adequar àquela realidade. Exatamente. Então, me lembro uma certa vez de manhã, comendo o bendito cuscuz ali com a minha esposa na mesa. É aquele deserto que você abre a geladeira e essa geladeira está cheia de garrafa PET com água. Geladeira coco. Eu já passei por essa situação e eu enchi de coco, literalmente, a minha geladeira, um tempo. E não tinha. A minha esposa vai tirar foto, olha a nossa geladeira coco. Quando eu vim do trabalho, eu tirei, eu disse, nunca mais você tire foto de geladeira coco. A gente não tinha a água de coco, era a água da torneira. Porque não tinha água, não tinha dinheiro para comprar água mineral. Mas havia uma promessa de um crescimento, uma promessa de expansão. Então eu começo a vender salgado. Com 6 meses, eu encontro uma profeta na Praça da Messejana, e aquela mulher, ela fala assim para mim, jovem, eu tenho um recado de Jesus para você, você recebe? E eu parei, eu digo, recebo, jovem. E ela disse, Jesus manda te dizer que ele vai te honrar no trabalho que tu está fazendo.
Na minha inocência eu pensei que ele ia me dar uma fábrica de salgado, de coxinha. Cheguei em casa, mãe, o Senhor vai nos dar uma fábrica de coxinha. Passam-se mais 6 meses e nada acontece. E eu começo a chorar. Jesus disse que ia me abençoar. Mas no período de 1 ano, ele abre uma porta numa padaria para me vender pão. Eu começo a vender pão, começo a ganhar um salário, em 2012 de R$800, o salário é de R$800 mais uma comissão. Passo 2 anos nessa empresa, recebo uma proposta de uma nova empresa, saio, vou para nova e começo a vida melhorar ali. Já começo a ganhar 5, 6, 7 mil reais de comissão. E esse novo dono dessa empresa compra um assaveiro para mim ficar pagando para ele. E nesse intervalo aqui, nesse tempo, na verdade, de conhecer o mercado em Fortaleza, conhecer os clientes, as lojas de frios, chegávamos ali e muitas vezes identificava que aquele cliente não tinha presunto, não tinha queijo, não tinha uma calabresa, e eu sabia exatamente onde é que tinha aquela calabresa, onde é que tinha aquele presunto. Então eu corria para um atacadão, um açaí da vida, comprava aquele presunto, comprava aquela calabresa e vendia para aquele cliente que estava precisando. Então, ali comecei a fazer uma renda extra. E aí é onde Deus entra, porque esse era um propósito de Deus. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 19, 21, que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus para a vida desse homem. Isso. Então as portas agora do pão começam a se fechar e eu não conseguia entender. De uma certa feita chegou ao ponto que um cliente só que me dava R$2.000 de lucro, no domingo, o dono da empresa foi lá, negociou com ele e me tiraram da jogada. E na segunda-feira eu perco aquele maior cliente que eu tinha da minha carteira. E ali as portas, literalmente, dos pães estavam fechadas para mim, mas Deus me empurrando para uma porta muito maior. Fiz uma promessa a Deus em dezembro e disse: Senhor, eu quero viver agora só de corretagem, comprando esses produtos. Corretagem, corretor. Sim. E aí, desses produtos de frios, eu não vou vender mais pão. E se eu ganhar R$700 por semana, eu já consigo sustentar a minha família aqui. Me lembro que em dezembro, primeira semana do dia 6 de dezembro, eu ganhei R$4.000. Na segunda eu ganhei R$6.000. E a virada de chave foi na última reunião de obreiro de 2018. Quando foi falado pela primeira vez do projeto Neemias. E ali tinha os capitães. Sim. E eu fiz uma promessa... Capitães de 1000. Exatamente. Eu fiz uma promessa a Deus aqui em pensamento e disse: nessas 2 últimas semanas do ano que eu ganhar, eu oferto para a tua obra. E eu me lembro que eu ganhei R$10.000, né? E eram 10 capitães. Exatamente. E cada grupo e cada capitão com 1000. Exatamente. Então, eu ofertei 10 capitães. Entra 2019. Há um detalhe. Pastor Daniel lá na frente. Isso. Conta aí. Aí vocês não tinham conversado. Não tinha combinado. Nada. Pastor Daniel se levantou lá na frente, levantou a mão para fazer a doação. Calculou que ele daria 5 e eu daria 5. Só que a gente não se combinou, também levantei lá atrás e cada um fica responsável por 10 capitães. E o bom é que a gente tava ali se aventurando, começando nesse mundo empreendedor. Chega 2019, lembro-me do primeiro salário que Deus assim escancarou literalmente as portas, porque o compromisso foi acertado em fevereiro de 2019, na primeira reunião. Sim. E ali foi acertado o compromisso. Fevereiro, passou março, conheci uma pessoa nesse meio de venda, e através dessa pessoa, no mês de abril, eu ganhei um salário de R$43.000. Glória a Deus. R$43.000. Glória a Deus. Em julho de 2019, abrimos o CNPJ da DR Distribuidora. Alugamos um pequeno galpão por R$700, sem ter absolutamente nada dentro desse galpão. Nenhum produto, literalmente nenhum produto. Não tinha reboco nem nas paredes. Coloquei uma placa, DR Distribuidora, e lembro da oração simples que eu fiz, como a oração de Elias. Eu disse: Jesus, é muita ousadia minha colocar uma placa de distribuição sem ter nada aqui dentro. Mas eu sei que tu podes encher esse lugar. Essa foi a oração. Continuamos trabalhando e Deus começou a abençoar. Tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. frustrados. Jó 42:2.
2020 vem a pandemia. Tinha uma Saveiro, lembro que faturava ali talvez uns 300 mil reais por mês de venda. E aí vem a pandemia. E aí vem a tristeza também, porque achava que o negócio ia chegar ao fim. Deus usa o meu irmão Mateus e diz: eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa. Glória a sobre Deus. o trabalho. E em 2020, para uns infelizmente foi anos, para todos, foi bem difícil para muita gente. Sim. Mas foi o ano que Deus usou para alargar as portas da DR Distribuidora. Glória Passamos a Deus. de 300 mil para 1,5 milhão de faturamento Mensal. em mensal 2020 e 2021. 2021 foi uma virada de chave. Lembro que o caixa da empresa em 2021, janeiro de 2021, nós tínhamos... Caixa tinha 96 mil no caixa. E eu fiz um negócio com uma empresa grande. E essa empresa mandou uma carreta de empanados para nós, 4.500 caixas. Compro de São Paulo, vem pro CD em Fortaleza. Toneladas. Aí vai dar umas 20 toneladas, 4,5, umas 20, 25 toneladas de empanado. De produtos. Isso. Eles dividem em 3 boletos, mandam 1.500 caixas primeiro. Quando ele chega a primeira entrega, eu percebo que o mercado não ia aceitar aquela negociação e que eu ia levar prejuízo. E o prejuízo foi para mais de 100 mil reais. Para quem tinha 96 mil. Liguei para a representante e disse para ela: eu só sei fazer negócio. Eu não aprendi a desmanchar negócio. Eu não voltarei atrás. Só não dei as costas para mim. Só não dei as costas. Nesse tempo o pastor Daniel ainda não estava como sócio da empresa. Entrou em 2021. E sempre estava ali nos auxiliando. Mas Sociedade 2021. E aí eu disse: não dê as costas para mim. E eu vou honrar o compromisso. E não vou voltar à mercadoria. Mercadoria essa que eu tinha comprado por 30 reais, tive que vender por 8, 9 reais. Sendo 4.500 caixas. Mas por honrar aquele compromisso, o céu se abriu naquele ano. Eu comprei uma caminhoneta nova naquele ano. Eu comprei 2 carros para a empresa. Foi comprado um terreno de 500 mil, onde é a sede da empresa. Tudo naquele ano. Naquele ano Deus dobrou o faturamento da empresa, porque alguém decidiu honrar o nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso nome, o nome da empresa. E Deus nos honrou. Eu queríamos ouvir, eu já conheço, mas nós queríamos ouvir, até para fortalecer a sua fé que está do outro lado aí da tela, ou na frequência da FM 89,3, como foi o testemunho no dia que o banco chegou e que só tinha uma calabresa? Ou era um não tinha, só de... pallet, não tinha nada na verdade. Era foi o gerente Cincinnati, pode citar o nome dele, que é um cara fantástico. Ele foi lá para abrir a conta para nós. E aí chegou... Olha aí, Diego. Olha aí como é. Chegou no estabelecimento que só tinha uma placa, mas dentro não tinha nada. E conversando com o Daniel, o que é que nós vamos fazer? Rapaz, vamos falar a verdade, a realidade é essa. Nós não temos produtos, mas nós temos uma visão de negócio. Né? E ali ele entra, e ele lembra que ele ficou assim, deu aquele giro de 360, olhou pro lado. E não viu absolutamente nada. E disse: meu Deus, e falou aí, ficou calado e respondeu: eu vou abrir a conta de vocês. Eu vou abrir a conta de vocês. E ele abriu a nossa conta, abriu um crédito para nós. E quando as coisas começaram a acontecer, nós perguntamos para ele: Sinato, o que foi que passou na tua cabeça naquele dia? Esse cara, eu pensei que vocês iam dar um golpe no mercado. Mas louvado seja o Senhor, que não era golpe, nós estávamos dentro de uma visão, de um propósito, de uma promessa de Deus. E quando a promessa é de Deus, Ele levanta homens na terra. Eu costumo dizer, como diz Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essa conexão com Deus é que faz Ele ligar você na terra com as pessoas certas. Quando você tem essa prioridade, essa intimidade, Ele coloca as pessoas certas para que o projeto dele possa ser concluído e a promessa ser concretizada na sua vida. Irmãos, Deus é glorioso, o Senhor é maravilhoso. Certa feita, o mestre gourmet da Rainha da Inglaterra contratou a principal padaria de Londres para fazer 4.500 pães. Só que na produção eles
deixaram ele muito crocante, o que o chefe da realeza, que tratava da alimentação, não aceitou. Sim. E o homem perguntou, e agora, o que é que eu faço? Aí ele disse, não, a gente vai pagar essa produção e vamos pagar a seguinte, só que nós queremos dessa forma. Isso era 4 da manhã, mais ou menos. 2 da manhã, na hora da entrega dos pães. Aí ele disse, o que eu faço agora com esses pães? Aí o chefe disse, da realeza britânica, que cuidava da alimentação, né, da realeza, meu irmão, ou você vende, você joga, ou então você entrega lá no orfanato de George Miller. Só que meia-noite, naquele dia, o responsável pela cozinha do orfanato bateu e disse, Jorge, nós temos 4.100 crianças aqui, não tem um pão para oferecer no outro dia. Chegaram 4.500 pães especiais. Sabe o que a resposta de George Miller para aquele irmão? Ele disse, não tem, mas eu creio no Senhor que proveu. Eu vou orar aqui e pedir ao meu Deus que o milagre ocorra. Assim como ocorreu no maná, no deserto, ocorra com a gente. O restante, você já ouviu aí através do testemunho. Glória a Jesus. Deus honra, Deus promete, o Senhor cumpre. Ele é poderoso, Ele vela por sua palavra. Ele jamais errou o alvo. Pode ter certeza disso. A graça dele nunca erra o alvo. Eu e você somos alvo da graça do Senhor. Louvemos e engrandeçamos ao nome de Jesus. Agora nós vamos deixar aqui, enfim, Vamos? Propaganda? Aí no retorno a gente encerra esse momento em nome de Jesus, tá certo? Propaganda, um louvor e aí a gente volta para o nosso irmão presbítero Igor apresentar as suas considerações finais e nós concluímos este programa em nome de Jesus. É bênção, é bênção. Deus realiza sonhos. José diz, vocês intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bem. Que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos lá? Propaganda, louvor e a gente volta para o último bloco com as considerações finais do entrevistado em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, no carro, no trabalho, com a família ou com os amigos, então curta melhor 89,3 Kairos FM. 12:05. É festa na AD Morada. Aniversário de 52 anos da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central em Morada Nova. Sábado, 31 de maio. E as celebrações começam a partir das 14 horas, sob a liderança do pastor Sóstenes Fernandes, com a Escola Bíblica de Obreiros. E às 19 horas, uma grande noite de louvor e adoração com o Ministério Adonai e cantores locais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E a ministração da poderosa Palavra de Deus com o pastor Carvalho Júnior. Dia 31 de maio, em nosso templo sede, a Praça Pastor Pedro Ivo, número 20, no centro de Morada Nova. Venha agradecer a Deus por essa história de fé, poder e avivamento. AD Morada. 52 anos de comunhão, serviço, vida e paz. Carro dando dor de cabeça? Não faz ideia do que seja? Não chame o guincho, chame a Autoelétrica Juazeiro. Trabalhamos com elétrica em geral, som, alarme, arrefecimento, mecânica rápida, injeção, airbag e freios ABS. Contamos com plano de saúde veicular, sua chance de investir e economizar. Serviços em ar-condicionado com orçamento grátis, com 6 meses de garantia. Endereço Rua Raul Nogueira, 1212, Morada Nova, Ceará. Próximo ao Frango Dourado, WhatsApp 889-9910-4996. Organização Presbítero Hermano e Família. A DR Distribuidora é uma empresa do ramo de frios, situada em Itaitinga, no bairro Dom Pedro. Temos os melhores preços e produtos de alta qualidade. Venha conferir qualidade e preço baixo, você já sabe, é com a gente. Eu me rendo ao seu amor,
Eu me rendo ao seu amor. DM Smart Tech, assistência técnica especializada em smartphones. Há 10 anos, trazendo soluções tecnológicas e inovações de ponta em reparos e manutenção de smartphone. Informamos que é possível reconstruir a sua tela quebrada. Sim, aqui na TM, reconstruímos a sua tela. Trocamos somente o vidro do seu smartphone. Economize e mantenha a original do seu aparelho. Solicite já o orçamento 88 99707 3459 ou através de nossa loja, Rua Epitácio Pessoa, 1236 Centro, Quixadá, Ceará. Informativo Cairós, direito do consumidor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Informativo Cairós, direito do consumidor. Cairós FM 89,3. Uma emissora pertencente à Demorada. ZYE 422. Rádio Cairós FM 89,3. Visite nosso site www.radioadbmg.com.br. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all that never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Glória a Deus, glória a Deus. Rapaz, eu vou dizer, quem faz programa ao vivo passa por cada uma, povo. Mas enfim, que Deus abençoe. Estamos chegando à parte final, tanto do programa quanto da entrevista, e nós deixaremos agora o presbítero Igor fazer as considerações finais. Queremos agradecer a todos que nos acompanham através da live. Quando ele encerrar, eu vou dizer toda a nossa programação, tá certo? E aí a gente encerra com a oração e vocês ficarão com os louvores, tá certo? Na programação em nome de Jesus, o nosso Senhor, tá ok? Inclusive eu queria ver, cadê o da rádio? Por favor. Muito bem, meu amor. E aí nós vamos botar aqui para rodar os áudios dos irmãos que mandaram aqui, tá ok? Então, que Deus abençoe. Irmão Renato de Quixeré está nos acompanhando. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Presbítero Igor. Amém. Agradecer pela oportunidade. Aproveitando também para comunicar que no dia 21 e 22 de junho estaremos aqui na cidade de Morada Nova e Limoeiro do Norte, Campo Esse, assistido pelo pastor Severo Ângelo. Projeto Sertão Sem Fome, juntamente com a Assembleia de Deus, estaremos realizando aqui o projeto social,
no sábado e no domingo, 21 e 22, e a partir das 18 horas com encerramento com a grande cruzada para a glória de Deus. Demais, gostaria de deixar um versículo, capítulo 22 de Provérbios, o versículo 29, que diz assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será colocado, não trabalhará para a gente pequena. Tudo que for fazer, faça com talento, faça com maestria, seja o melhor na sua área, e Deus mudará você de escada ou de degrau. E Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Olha, nós queremos convidar vocês a estarem conosco nos nossos cultos. Domingo, segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica. Dia 14 de junho, encontro de casais lá em Quixadá, encontro de casais aqui em Morada Nova. Dia 26 de julho, nós teremos Canção e Louvor na Praça José de Barros, para a glória do nome de Jesus. Nos dias 15 e 16 de agosto, nós estaremos recebendo uma comitiva de missionários cristãos norte-americanos para dar um treinamento para pastores e líderes na sexta e no sábado, sexta noite, sábado pela manhã e sábado à noite a cruzada. No dia 23 de agosto nós teremos a nossa conferência de jovens. Pastor Eliseu Rodrigues estará ministrando a palavra do Senhor. Último sábado de setembro, Macaíba para Cristo, Pastor Edivaldo. Em novembro, nas 2 primeiras semanas, estaremos recebendo uma equipe de missionários canadenses que estarão, na verdade, vindo evangelizar o sertão. E no dia 15 de novembro, Conferência de Mulheres da Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça. Todo o povo de Deus é convidado, é bênção para mais de metro em nome de Jesus. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Vamos ouvir aqui os áudios que nos foram mandados em nome de Jesus. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Ok? Tá conectado. Tá conectado. Não. Ah, o Bluetooth tá ligado. Mas ele não está conectado. Vai conectar agora. Conectado. Amém. Vamos ouvir. A paz, Senhor Pastor Jé Cristo, que é irmã Daiane de Baretamba, Lagoinha. Amém, minha querida. Muito obrigado. Louvor, quem começou a boa obra em mim. Ofereço para os irmãos aqui da Lagoinha, também para a irmã Creone e todos os irmãos que estão sintonizados no seu programa. E dizer para o irmão que todos sábados estou aqui na sintonia do seu programa aqui na Lagoinha. Pai do Senhor, pastor, passando aqui nesta manhã para dizer que estamos na escuta do programa e pedir ao Senhor que convide os irmãos. Hoje está no encerramento da Semana Jovem aqui em Boágua. Se encerra hoje. Amém, tá convidado, Semana Jovem, com toda a igreja aí na Boágua do Banabuiú. Já compartilhei o programa Mensagem da Cruz em 25 grupos do estado do Ceará. Eita, menina, aí é crente. Compartilhei em todos os grupos. Compartilhe. Glória a Deus. Faça que nem eu. Compartilhe para os seus amigos. Muito obrigado, Diácono Chica Ayrton. Rádio FM Cairós 89,3 em Morada Nova. Bom dia, na paz do Senhor, Pastor Zé Cristão Dias, glória a Deus. Paz do Senhor, minha irmã. Pelos GN, peço oração para mim, para minha casa, para minha família, e peço glória a Deus. Espírito Santo, para oferecer o Kleber, a Gabriela, a Daniela e a toda a minha família, a todos os ouvintes da Caróis FM. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus, glória a Deus e aleluia. Jesus é maravilhoso e poderoso e é fiel. E essa rádio 24 horas é uma bênção na minha casa, na minha família. Bom dia, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Jesus é maravilhoso, poderoso e é fiel. Essa rádio é uma bênção, 24 horas na minha casa, na minha família. Bom dia, fica na paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Jé Cristo. Estou vindo diretamente de Quixadá, aqui na melhor rádio Cairós FM 89,3. Compartilhe nos grupos do seu WhatsApp para todos os queridos irmãos ouvir o programa Mensagem da Cruz. Compartilhe. Pastor Jé Cristo, eu quero pedir um do roteiro aí, para oferecer para o senhor e para toda a sua família, e para o pastor Carneiro, e para todas as igrejas, os irmãos da Guariba e vocês da rádio. Amém, meu querido.
Deus te abençoe. A mamar. O roteiro para oferecer para vocês da rádio aí, o pastor, o senhor da rádio e todos os irmãos, viu? Tá certo, meu querido. E outros irmãos da igreja aqui. Que Deus te abençoe. Boa tarde. Acho que é de tarde, eu nem sei o horário, desculpa aí. Enfim. Pai Senhor, pastor, também estou ligado. A gente só roda áudios de até 30 segundos, viu, bênçãos? É uma bênção. Amém, irmã Dalva. Que Deus te abençoe. A todos que estão conectados conosco, Ivanildo, Vivian, Dita Lima, enfim, a todos que estão, na verdade, mandando suas mensagens, Lenira, que Deus abençoe a vossa vida. Muito obrigado pela vossa audiência no YouTube, na frequência, que Deus os abençoe. Presbítero Igor, nos eleva a Deus em oração mais uma vez, em nome de Jesus. Encerrando, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Fique na paz, porque na paz nós iremos. Um cheiro no coração. Shalom Adonai. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Oramos. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, engrandecemos a ti por toda a tua bondade e graça, por tudo que tu fizeste e realizaste nesta manhã, Senhor. Ó Deus da glória, que vidas sejam alcançadas, tocadas, santo, transformadas, e o teu nome seja glorificado em meio a tudo isso. Continue abençoando essa rádio, esse ministério. Continue derramando a tua graça aos ouvintes, Senhor. Visita a todos de igual modo no nome de Jesus. E continue trabalhando por meio de nós, através de nós. E que o teu nome seja engrandecido. As portas do evangelho sejam alargadas, Senhor, na terra. E o teu nome glorificado em meio a tudo. Em teu nome, é o que Santo nós oramos Jesus. E por fé te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém. Fique na paz, até o próximo programa. Muito obrigado, meu querido irmão. Presbítero Igor, Lucas, F5 Company. Nós nem entrevistamos um homem, mas... Vamos. E aí, Diego? Rapidinho, vamos lá. Por favor. Eita, lá vem o homem. O nosso irmão Lucas. Meu Deus. Vamos dividir a tela. E aí? Tá saindo aí? Tá saindo aí? Som? Não. E agora? Não? Tem algum problema aí. Mas tudo bem. Prossigamos. Ok. Como eu disse, quem faz ao vivo é assim. Rapaz, tem um ao vivo aqui que dá Dá ibope. Meu Deus. Muito bem. Com vocês, nosso irmão Lucas, da F5 Company. Crente em Cristo Jesus, o Senhor transformou. No show business, ele já trabalhou com os maiores nomes. Na área política, idem. Na área empresarial, idem. Certo? E aí, como é, Lucas, a nova vida em Cristo? E o que você traz de expertise desse mundo do show business, em que imagem vale mais do que 1000 palavras? Rapaz, é engraçado. Eu fico me vendo ali, ó. Rapaz, eu gosto de ficar atrás das câmeras, é onde eu me sinto mais confortável, você acredita? Sim. E aí, mas tá com mais ou menos uns 50 dias que a gente tá junto, né, Igor? E Deus tem feito grandes promessas aí. Glória a Deus. Tem colocado grandes coisas no nosso caminho, grandes projetos. Amém. Trabalhando com mídia de banda desde 2012, né? Com marketing desde 2010, com banda desde 2012. E aí grandes bandas, grandes nomes, né? Márcia Felipe, Wesley Safadão, Mara Pavanelli, enfim. Muitos nomes de peso. E graças a Deus
toda vez que eu tento falar de onde eu tava pra onde eu tô, eu me emociono. Então eu prefiro não Glória falar. a Deus, glória a Deus. Porque tá certo, fique à vontade. até depois que a gente se conhece, que a gente voltou a se falar, porque tava com 1 ano e meio que a gente não tava se falando, eu e o Igor, eu fiz a cobertura de um DVD, né? No Mundo Secular. Sim. Acho que 2, 3 semanas depois. E aí, que foi o DVD do novo produto lá da Camarote Shows. E rapaz, eu tava lá nesse DVD e aí o Igor me viu na filmagem do Stories lá do... Acho que foi do Wesley. Do Wesley foi. Rapaz, eu tava tão sem jeito no negócio, dava vontade de eu sair correndo assim, sabe? Sim. Incomodado com aquele lugar e tanto que... Com todo o contexto. Você fica... Quando Deus lhe coloca numa caminhada, ele coloca numa promessa, ele quando você volta para esses lugares, ele incomoda de uma certa forma. Sim. E aí era como eu me sentia. O Igor até depois a gente conversou sobre isso, não foi? E eu tava me sentindo incomodado. E Deus tem me provado, meu irmão, nesses últimos dias. E ontem mesmo teve uma promessa aí, posso falar aí? Rapaz, eu lá no meu escritório sentado, aí um empresário de um cantor me ligou. Quando você sai do show business, você deixa de ganhar um tanto. Sim. Que é muito bom. E Deus vai, vamos, como é que eu vou fazer agora? Porque eu tô começando do zero. Né? Sim. E aí, ontem um empresário de um cantor me ligou e disse, eu tenho aqui 42 shows, cachê 450 por show, dá 19 mil. Bora, 30 dias, você volta dia 2 de julho. E eu olhar pra minha conta, tem R$300. Meu Deus. Meu irmão chorava ontem, mas Deus tem... O que Deus tem colocado no meu coração é o seguinte, se Ele dá a promessa, Ele dá a provisão, então... Isso. Tá tudo bem. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu creio também, em nome de Jesus. Temos um estúdio que estamos terminando de montar para dar apoio a esses projetos. Um super estúdio, viu, pessoal? Eu digo. Ele mostrou, né? E um super estúdio para a glória do nome de Jesus. Para dar suporte a esses projetos. Deus tem colocado novos projetos no nosso coração. E aí estamos aí para servir ao Senhor. E outra coisa, falar em novos projetos, se preparem, vai ter uma marca de roupa. Eu já vi as fotos, a identidade visual. Diego, é sensacional. Material de primeiríssima qualidade e com peças exclusivas. Para cristão. Para cristão, viu? Pancada. Foi o que Deus colocou no meu coração quando eu vim quarta-feira. Sim, para fazer as entrevistas. Porque toda a renda dessa marca vai ser convertida para o projeto Sertão Sem Fome. Glória a Deus. Então a ideia é essa. Muito bem. Amém. E outra, quanto à sala de filmagem e gravação que o Lucas está montando, pessoal, eu vi só as fotos, de encantar. Vamos receber lá para fazer seus cortes, podcast, né? Se Deus quiser. Uma palavra final sua, em nome de Jesus, para quem está lhe ouvindo e precisando muitas vezes de uma palavra de ânimo, de esperança. Rapaz, deixa eu pegar aqui, eu não sabia que ia ter esse... Mas ao vivo é mais... ao vivo é assim. Ao vivo é assim, né? Sobe o som. Amados irmãos, agenda da igreja. Domingo, segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas, culto de adoração da Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça. Uma outra coisa interessante é que nos cultos oficiais de domingo e agora na EBD também, nós teremos a tradução em Libras, viu? E que Deus abençoe a tua vida. Esteja conosco. É um momento de alegria, de unção e de compartilhar a palavra de Deus para a comunidade surda da cidade de Quixadá. E de qualquer lugar que você estiver em Quixadá, esteja conosco. Nossa sede nacional provisória, Rua Paulo Soares Viana, número 371, Jardim Primavera, Campo Velho, Quixadá, Ceará, Brasil.
Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Podemos. Ah, podemos. Eu vou citar aqui um que me toca muito, né? Sim. Que é Gênesis 1:26. Façamos o ser humano nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus. O criou homem e mulher, os criou. Esse versículo me toca muito, né? Às vezes nós estamos aqui e a gente não toma domínio sobre aquilo que nós temos. Sim. Então esse versículo ele diz muito sobre isso. Nós tomarmos posse de tudo que tem na terra, porque é de Deus, né? É verdade. Então é isso, meu irmão. Obrigado Amém. pela oportunidade. Muito Eu fico assim sem jeito, mas é porque eu não tenho muito costume, não. Eu sou muito melhor atrás das câmeras. Meu Deus. Mas que Deus te abençoe. Muito obrigado por todos vocês. Vocês que estão do outro lado aí, na tela ou na frequência. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Presbítero Igor, irmão Lucas, Bruna, Isabelle, Diego. Que Deus os abençoe. Um time de abençoados aqui no estúdio hoje, para a honra e a glória do nome de Jesus. Até o próximo programa. Um cheiro no coração. Fui! Que Deus os abençoe. Eu vou falar, pois não sou obrigado ao mundo a agradar, pois o meu compromisso é com Jeová. Então se segura aí, pois eu vou bradar.